Olha, gente, a Defesa Civil de Arapiraca confirmou que 4 casas foram interditadas hoje, lá no conjunto Frei Damião, no bairro Canafístula, no Agreste. A medida foi tomada depois que uma fossa cedeu, em razão de um processo erosivo. A erosão atingiu 2 casas e outras 2 residências, que ficavam do outro lado da rua, também foram interditadas. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Lindomar Ferreira, que é o coordenador da Defesa Civil de Arapiraca, né, sobre esse processo de erosão. Eu queria já começar confirmando com o senhor, seu Lindomar, se realmente foi erosão em fossa ou em algum outro tipo de estrutura, né, de cacimbas também chegaram a comentar que poderia ser. Qual era exatamente o local daquela erosão? Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos. Na verdade, houve um processo erosivo. Era uma cacimba e uma fossa bem próximo um do outro, né? E hoje a gente sabe que o permitido a legislação de meio ambiente até é no mínimo 30 metros, mas na zona urbana a gente dificilmente as pessoas conseguem fazer isso. E aí, devido também à contribuição desses últimos dias que tivemos de chuva aqui na região, também contribuiu junto a essa cacimba e essa fossa que sofreu esse processo erosivo, comprometendo inclusive essas residências que foram interditadas, Beatriz. A imagem é bem impressionante, né? À tarde, quando a gente recebeu, apuramos rapidamente com a Defesa Civil para saber do que se tratou realmente esse buraco, né, embaixo dessas casas. Então, foi um problema isolado, realmente só aí nessa rua, ou isso tem acontecido com uma maior frequência aí no bairro Canafístula, em Arapiraca, ou até em outras regiões da cidade? Coordenador? A gente tem recebido algumas demandas de alguns acontecimentos, né? Mas precisamente são fossas e cacimbas que eram construídas na forma antiga, onde só fazia aquele sintel na parte de cima e não vinha com uma estrutura de manilha de baixo até em cima, né? Aquelas estruturas de concreto e de ferro que evita o processo de erosão e segura o solo, né? A Defesa Civil tem como fazer, ou é atribuição da Defesa Civil fazer esse tipo de monitoramento aí na cidade, né? Porque eu imagino que não sejam as únicas casas, inclusive 2 já estavam até desocupadas e foram interditadas, né? Não são as únicas que têm esse tipo de estrutura, de base. Então, como é que vocês também monitoram isso para que acidentes não venham a ocorrer? Porque, por exemplo, aqui ontem em Maceió teve uma senhora que estava andando na calçada, viu, Lindomar? Na calçada, quando abriu-se um buraco sobre os pés dela, ela caiu também numa fossa e se machucou. Então, para que não ocorra um acidente também em Arapiraca, quem é que faz esse monitoramento? Dá para fazer? Isso. Esse é um trabalho muito amplo e muito minucioso, né? A gente com a parte técnica, né, da Defesa Civil da Prefeitura, a gente tenta o máximo possível atingir uma totalidade de Arapiraca. Mas como o nosso lema, o nosso slogan sempre diz, a Defesa Civil somos todos nós. A gente visivelmente, na superfície, a gente vê tudo o que está acontecendo, é possível enxergar. Mas embaixo, a orientação é que não só os agentes de defesa civil, né, o corpo técnico da defesa civil e da fiscalização da prefeitura faça esse trabalho, assim como toda a população, né, se sentir, de vez em quando, tá batendo no solo, porque você vê, as famílias estão nas suas casas tranquilas e não sabem o que se está passando por baixo do solo, mas isso requer uma comissão, um trabalho bastante amplo para atingir uma totalidade. Mas em qualquer sinal que o cidadão detecte, né, na rua, ele contacta imediatamente a Defesa Civil, os órgãos responsáveis, né, através da Defesa Civil, e a gente aciona as secretarias responsáveis da Prefeitura de Arapiraca para tomar as devidas providências. Entendi. Então, a população pode fazer esse acionamento de que forma? Ligando para a Defesa Civil e também já queria que o senhor desse uma orientação, nossa audiência em Arapiraca é muito grande, né? Não só em Arapiraca, como em qualquer região do estado, em que as pessoas saibam que existe uma estrutura como essa embaixo da casa, de fossa, né? Qual é a orientação geral da Defesa Civil? Só para a gente reforçar, então, esse alerta para as pessoas. Lindomar? Isso, exatamente. E qualquer sinal, né, que
que o cidadão, que o morador, que aquele pedestre que está passando pelas calçadas de Arapiraca detecte, a orientação é que ele entre imediatamente em contato com os órgãos da prefeitura, com a Defesa Civil. Defesa Civil aqui pode entrar em contato direto com o número 99993-5619, fala direto com a Coordenadoria da Defesa Civil, que toma as medidas cabíveis e aciona as secretarias responsáveis para tomar as devidas providências. E para você até repetir aí esse contato, hein? Tem gente em casa que não anotou, você pode repetir, por favor, meu querido? Sim, com certeza. É o 99993-5619. Fala direto com o coordenador de Defesa Civil, que sou eu. Lindomar, muito obrigada, viu, por essa participação ao vivo aqui no Cidade, falando do Agreste, né, dessa ocorrência aí da interdição de 4 casas por conta de um processo erosivo embaixo de 2 dessas residências que foram diretamente afetadas. A gente viu pela foto, o buraco é enorme, né? E fica aí o alerta para você que sabe que embaixo da sua casa, por exemplo, tem uma fossa como essa, uma cacimba também. Olha só, que risco, né, minha gente? Que perigo se alguém estivesse morando numa estrutura como essa, passando na hora, complicado. Então, vamos seguir aí as orientações da Defesa Civil. Obrigada, viu, Lindomar, e até uma outra oportunidade aqui no Cidade, falando com a Defesa Civil de Arapiraca.